Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. BrisaNet, levando o mundo até você. Estou recebendo aqui no estúdio o nosso amigo professor Neto Camburim para a gente falar sobre auxílio emergencial. A gente começou uma enquete hoje aqui no programa para saber se você é a favor ou não do seu município, da sua cidade, criar um auxílio emergencial para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social nesse momento de pandemia. Tá rodando aí a enquete, tem mais uma parcial, Alisson, por gentileza? Você concorda que seu município crie um auxílio emergencial municipal? No Instagram e também no Facebook. Você prepara aí essa parcial, daqui a pouquinho a gente destaca aqui no nosso ponto de vista, as pessoas colaborando conosco, mandando mensagem e elas achando aí, opinando sobre esse nosso questionamento, a nossa enquete que estamos fazendo hoje aqui no programa. Eu convidei o professor Neto Camburim, historiador, militante também do PSOL, aqui no município de Quixeramobim, e tem feito umas leituras super interessantes acerca sobre essa importância de uma renda básica, especificamente, a nível nacional e também, por que não pensar, nos municípios. Ele vai fazer uma leitura para a gente, uma análise sobre essa conjuntura e o que isso pode representar e também falar um pouquinho sobre essa dificuldade que o nosso Brasil tem. Professor, eu já começo lhe agradecendo aqui a presença do nosso ponto de vista. Eu faço uma pergunta que essa pergunta é feita desde sempre. Por que é que nesse país tem pouca gente com muito e tem muita gente com quase nada? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Elistênio, boa tarde, telespectadores do Ponto de Vista, da Canudos FM, aqueles que nos acompanham na TV, né, pela internet e pelo rádio. Na verdade, Elistênio, assim, a gente é preciso compreender de uma forma assim, você assim, bem didático, para que nosso telespectador compreenda também, é que o nosso país, assim, historicamente, nós somos herdeiros de um sistema escravocrata, né, latifundiário, extremamente violento, que no decorrer da história é marcado profundamente por exclusão. Consequência maior disso, se construiu uma visão de elite extremamente concentradora de renda. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais concentra renda no mundo, onde, se você pegar a grande maioria da elite brasileira, os milionários, né, não estou falando daqueles que compram Hilux e acham que é rico, não, estou falando de milionários, eles todos enriqueceram às custas do Estado brasileiro, e a maioria, né, com essa visão tosca desse liberalismo perverso que é o nosso, ultraconservador como atualmente, né, enriqueceram às custas do Estado, e eles não querem que o Estado brasileiro seja capaz de distribuir renda para a população que mais trabalha e mais precisa. Assim, dizer que no Brasil essa concentração de renda, ela tem historicamente se constituído um dos gargalos mais perversos, como eu citei há pouco. E por sinal, se a gente for para resumir e contemporaneizar a coisa no contexto atual, digamos assim, é muito complicado você ter um país que, com todas as críticas, né, que são necessárias para a gente fazer uma análise melhor, nós tínhamos saído do mapa da fome no mundo, né, com todas as políticas sociais que alguns concordam, outros não concordam, né, que muitas vezes discordam dessas políticas, muitas vezes por não ter uma informação, a meu ver, mais abalizada, ou então por mero preconceito mesmo de compreender de que quem trabalha nesse país mais é quem paga mais imposto, e os que trabalham menos, que são ricos, pagam menos imposto ou não pagam imposto, né? Que é bom que se diga também. E assim, só em termos números assim, que me causou assim, algo assim, assustador, semana passada nós tínhamos, né, já é notório e todo mundo sabe que o atual desgoverno aí do Brasil, ele acabou o auxílio emergencial, né, era 600, na verdade ele nem queria auxílio, né? Quando quis era de 200, o Congresso aprovou de 600, ele se obrigou a pagar, né, porque uma medida constitucional para o Congresso Nacional,
a contragosto, né? Viu que com 600 a popularidade aumentava para ele, depois baixou para 300 e cancelou agora para janeiro. E agora está fazendo jogo de cena no Congresso Nacional através de um projeto de emenda, né, chamado constitucional do Pacto Federativo, que já está no Senado, que repactua esse processo de, né, desonerar as folhas de pagamento, redução de impostos, discutir políticas tributárias no Brasil, que é algo extremamente complicado e difícil, porque os estados, né, não querem perder também, né? E outro problema sério, porque no Brasil nós temos imposto que a gente paga lá no final do produto, né? Assim, todo mundo paga, você vai comprar um lápis, você vai comprar uma borracha, 1 quilo de açúcar, é tributado todo mundo na ponta, né? Como chama. E isso é muito desigual, violento, não constitui uma política de distribuição de renda para a população. E aí esse governo ele começa a jogar cena, né? Eu só crio um novo auxílio, a proposta, a princípio, né? Se for de R$200, esses R$200, mas vai ter que negociar a medida do Pacto Federativo, criar uma cláusula emergencial, que o Paulo Guedes chama, para atrelar isso aos municípios, lógico, para que os prefeitos pressionem as bancadas federais, para acontecer o velho e famoso toma lá da cá, como a gente assistiu semana passada na eleição da Câmara, né? Com 3 bilhões para comprar 140 deputados, mas não tem dinheiro, segundo eles, né, que a gente sabe que é mentira, de bancar um auxílio emergencial que no ano passado teve uma despesa, segundo o próprio governo, para atender 68 milhões, gastou 290 milhões, né, 68 milhões de pessoas, gastou 290 milhões de reais, em compensação, aliás, 290 bilhões de reais. Em compensação, a gente sabe, os números estão aí para quem quiser acompanhar, só os banqueiros receberam durante o ano um presente grandioso, né, de contribuições aí, né, de isenções do governo, que somou ajuda para ele de 400 bilhões. Né? Então, assim, esses números é importante para a gente pensar por que é que, quando é dinheiro para as camadas populares, a gente critica tanto, e por que é que, quando é para a elite, a gente não discute, não dialoga, acha que é assim mesmo. Então, a política de renda mínima, né, que é um projeto do Eduardo Suplicy, ex-senador e vereador de São Paulo, né, que é um projeto reconhecido internacionalmente, o projeto de renda mínima dele, e agora a gente está aqui discutindo, enquanto política, né, nacional, um projeto de renda básica. Por que ao invés só de ter o Bolsa Família, não se tem uma política de renda básica para a população? Certo? Isso é muito sério, porque e é urgente isso, por exemplo, independente de filosofia política partidária, vamos olhar pela perspectiva humana das populações, na vulnerabilidade que o povo vive, né? Por exemplo, você tem no Brasil, dentro de um ano, a população que era de miséria extrema saltou, em 2020, de 9 milhões para 27 milhões de pessoas. Só no mês de janeiro aumentou 2 milhões de populações pobres, em pobreza extrema, em miséria social. Né? Para ser mais prático e bem real que eu estou me referindo, quando o governo do estado, por exemplo, distribui as cestas para os alunos, assim, se você vê a carreira das populações, das pessoas que vão rapidinho na escola pegar, a maioria quer. Agora, infelizmente, quando um ou outro não quer, aí diz assim, olha, não está precisando. É porque a gente, às vezes, quer passar a nossa régua, a dos outros, pela nossa, e não pode ser assim. É claro que tem gente que não faz bom uso do auxílio emergencial ou do Bolsa Família, mas isso é muito pouco. Pergunte uma dona de casa, algum trabalhador que recebe o Bolsa Família, as pesquisas dizem isso. Eles gastam para pagar água, energia, comprar o gás, que nem dá mais praticamente, porque é quase R$100 um botijão de gás, em alguns locais até mais. Então, assim, como é que eu posso dizer que renda mínima, renda básica não é uma atividade importante, algo fundamental num país tão desigual e injusto como o nosso? E hoje, no período pandêmico que nós estamos vivendo, enquanto bandeira partidária do PSOL ou de outros partidos de frentes progressistas estão defendendo vacina em primeiro lugar, democracia e renda básica.
não dá para a gente pensar num país que possa avançar enquanto alguma perspectiva de cidadania, de política social, de dignidade da população, se a gente não avançar nesse sentido. E aí, eles têm assim, antes de você passar para outra questão, veja bem, a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, né? Assim, mexer isso, a questão da enquete que está se referindo, né? Mas, por exemplo, tem iniciativas importantes, por exemplo, a Prefeitura de Belém, estou falando da capital. Eu claro. já ia perguntar, assim, e os municípios, professor, na sua avaliação, sei que os municípios não têm, assim, a priori, condição suficiente de arcar com um custo tão alto que possa ser de uma renda, de um valor de R$600, vai lá. Mas qual o papel desses municípios hoje, os municípios brasileiros, em auxiliar na ponta as pessoas que estão nos bairros, nas periferias, sofrendo, sobretudo, com a carestia nos alimentos, o preço da gasolina, o preço do gás, enfim. Onde é que entram os municípios? Como é que eles podem também ajudar nessa parte? Nós sabemos que a situação dos municípios, talvez uns 80% dos municípios brasileiros, eles vivem, digamos assim, endividados, né? Mesmo município que tem um IDH médio, como é o Xeramobim, né? Em torno de 0,640 e pouco, por aí nessa média, nós não podemos dizer que é uma situação confortável. Mas também nós não podemos dizer que a gente é de um IDH como Salitre, Madalena, Choró, Limão, que são municípios menores mais pobres. Eu sempre acho, isso é uma análise historiográfica, né, a partir da que a gente estuda, e um pouco também de economia. Eu sou um historiador que gosta de ler bastante de economia, né, para compreender, desde quando eu me deparava com os conteúdos da aula de história sobre a crise de 29, e tem uma expressão que eu acho bacana para estudar e desmistificar isso na sala de aula, é o processo da chamada ilusão da prosperidade, né? É um tema que eu acho interessante ler sobre economia, mas eu sempre acho que, voltando para a questão dos municípios, é sempre importante falar enquanto vontade política séria, sem politicagem, as coisas podem até dar saltos qualitativos nesse sentido. Vou pegar aqui um exemplo de uma capital que é Belém, que não dá para comparar com nenhum município nosso aqui do Ceará, estou falando de uma capital, só em termos de exemplo, né? Você tem uma ideia que o prefeito eleito, recém-eleito, Edmilson Rodrigues, né, do PSOL, ele aprovou na Câmara um projeto de estabelecer uma renda básica de R$450, né, para a população da capital Belém. Quando isso foi aprovado na Câmara, né, e aí é importante pensar isso, né, o próprio governo do estado, do Pará, né, que logicamente que vai surfar na onda, a gente sabe que quem está passando fome, a gente não quer discutir questões ideológicas, quem está passando fome tem pressa. Ou seja, o próprio governo do estado resolveu bancar metade disso. Então, entendam, já é algumas alternativas importantes que podem ser estabelecidas. Acompanhando ontem uma formação, um debate, uma live com o deputado Renato Roseno e alguns colegas do pessoal ontem à noite, um dado me chamou a atenção também. Assim, nós temos no Ceará 1 milhão de pessoas em extrema pobreza. E esses levantamentos matemáticos, né, e atuários que são feitos, né, diz que o Ceará, se investisse de 1,5% a 2% da renda líquida da receita dele, daria para atender em média umas 300 mil pessoas num auxílio emergencial espalhado por esse estado. Obviamente, nós estamos num período pandêmico, de todos os aspectos, não estou dizendo que é fácil fazer, mas com vontade política, a meu ver, é possível, com prioridade, fazendo cortes, digamos assim, em algo que realmente não é tão emergencial. Eu fico, às vezes, imaginando que é com a prefeitura, lógico, que quanto menor a prefeitura, mais o povo depende do município. Né? A gente sabe disso, né? Conversando com o Viriato, lá o nosso prefeito eleito do pessoal, o Edson Viriato, ele disse que atende todo dia, 90% da população tem atrás de emprego. Claro, numa cidade pequena como Potengi, por exemplo, imagine, nas maiores também, lógico que tem esse efeito, mas nas menores é pior ainda. Então as pessoas têm uma dependência da prefeitura. E, infelizmente, a maioria, a gente sabe que enche de pessoas que não são concursados, né, são comissionados. Não estou dizendo que não precisem, mas vamos ser mais racional, vamos ser mais prudente, né, ser mais honesto com o recurso público até às vezes, no intuito de que, na honestidade, no intuito de aplicar melhor naquilo que, de fato, pode, nesse momento, resolver ou amenizar a situação da população. Porque quando se fala em política de renda básica, não é uma coisa paliativa, é pensar em algo permanente, né, que possa complementar a renda do país, da população. Porque a gente paga imposto demais. Né?
desde os pequenos e médios empresários. Olha o pequeno agricultor, que trabalha tanto, sustenta a mesa da nossa população, 60% a 70% dos produtos vem da agricultura familiar que está na nossa mesa. O restante vai para a exportação. A exportação aí prioriza a dolarização, não pensa no mercado interno. O preço dos produtos sobe, aí é o preço do trigo, do óleo, do feijão, do gás de cozinha. São leituras importantes que nós podemos aprender com as donas de casa, que são verdadeiras economistas, que às vezes dá aula até nesse Paulo Guedes, um ultraconservador, que quer destruir a nossa economia, né, enfiando assim de goela abaixo um entreguismo absurdo nesse cenário, ferindo violentamente a nossa soberania nacional. Então, assim, essa política de renda básica, ela tem que ser urgente, necessária, e assim, pensando em Xeramobim, eu acho que com estudo melhor, fazer um estudo, né, com mais profundidade, né, avaliando com mais atenção e carinho a vulnerabilidade da população, eu tenho certeza que pode perguntar a uma pessoa que está passando fome, que perdeu o Bolsa Família recentemente, o que foi reduzido, e que agora o governo federal quer criar um aplicativo para tu recadastrar. Tu imagina a confusão com a pessoa que mal domina a internet e recadastrar a Bolsa Família por aplicativo. Isso é um projeto suicida, genocida mesmo, de não fazer com que a população mais pobre tenha acesso a esses recursos. E, infelizmente, a gente precisa compreender dentro de um contexto que nós estamos inseridos. Eu tenho certeza, como eu estava dizendo, que para quem está passando fome, nesse momento emergencial, uma complementação de renda é muito melhor de qualquer obra de infraestrutura que possa, nesse momento, digamos, alavancar ou trazer o desenvolvimento, como alguns possam dizer, para o nosso município ou para outra cidade nesse país. Mas, assim, eu acho que é possível, na minha avaliação, né? Claro que não pode ser pensado em larga escala, talvez pegar a faixa mais pobre de fato, aqueles que estão fora do Bolsa Família, ou que estão no Bolsa Família, que tiveram seus recursos a partir dos seus rendimentos que foram perdendo a sua força econômica, produtiva, né, financeira. E assim, eu fico às vezes imaginando e fico pensando na história, né, assim, com toda a seriedade possível. Eu acho que é interessante a gente pensar num município como o nosso, um projeto de renda básica. Porque o Padre José, que saudosa memória, morou aqui por muito tempo nessa paróquia, foi aí quase 40 anos aqui no Xeramobim, sem muito estardalhaço, distribuía com a nossa saudosa Carminha André, na casa paroquial, ajuda às pessoas todo mês, que buscava lá fora. Claro que era pouca coisa, mas mantinha cidadania, dinheiro circulando, porque quando tem dinheiro da Bolsa Família, de renda básica, de programas sociais, o dinheiro circula no comércio, a economia volta a reaquecer, né? As feiras voltam a funcionar no sentido de ter produto da agricultura familiar. Isso é o que nós chamamos de arranjo de economia local, que é fundamental para que a gente possa pensar em dignidade, em respeito à população, em dignidade para que as pessoas possam viver e entender de que quando a gente não tem dinheiro, não é porque às vezes a gente não trabalha, não. É porque a gente trabalha, por exemplo, só pegar aqui, eu não sou, digamos assim, um pobre baixa renda, mas um salário de professor, você chega no final do ano para poder declarar imposto de renda, mais de R$5.000 fica retido de imposto. Isso é justo? Num país que taxa quem ganha de R$10.000 para baixo, a partir de 2,5 salário mínimo a pessoa já é taxada de imposto de renda, e quem é bilionário nem paga ou paga muito pouco. Por exemplo, a população precisa saber que, por exemplo, quem compra veneno, agrotóxico, nem imposto paga. Quem compra iate, avião particular, nem paga imposto no Brasil. E a gente que compra o milho, o feijão, a batata, o cheiro verde, a moto, o carro, enfim, o que você comprar tem que pagar muito imposto, taxa demais. Então, se pensar numa renda básica, é preciso rediscutir essa questão tributária, com certeza, né? Porque a União ela arrecada muito e devolve parcelas para o Estado e para o município e chega pouco, de fato, do que ela leva. E claro que quando ela divide isso, né, e que chega esses recursos, muitas vezes eles não são aplicados na melhoria da vida da população. A gente sabe disso. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece e é urgente se pensar um projeto de renda básica nesse país, que nesse momento de pandemia traga como questão central a vacina, né, a democracia e a renda básica. Né? E eu tenho dito, semana passada, nas nossas reuniões de professores, preparando na semana pedagógica, que a gente retornando agora às aulas, não pode, nós enquanto educadores, não está na pauta da nossa formação e na nossa sala de aula,
essa contextualização dos desafios que os nossos jovens, que são os mais afetados na política de desemprego, que já passou dos 14 milhões nesse país, que está aí desestimulado, com aula remota, sem compreender muito bem as coisas, tentando o híbrido, se não sabe se vai dar certo, sem perspectiva, né, num processo extremamente desigual, injusto, que vai colocando as pessoas mais pobres na marginalização social mais ainda. Ó, nós estamos vivendo um momento assim, muito singular, eu diria. Tendo em vista, professor, justamente essa significação da velocidade com que essas medidas precisam chegar, né? Vamos dizer assim. Porque recentemente a gente fez aqui uma pesquisa rápida aqui no programa, usamos 1.100. Aí vamos botar uma casa com 2 pessoas dentro de casa, pagando aluguel, e aí você bota 2 pessoas, você bota 400 para o mercantil, bota mais R$100 do gás, aí vamos 500. Aí você bota também a água, a luz, aí você bota na conta aí mais 100, 150. Aí você bota a internet, porque todo mundo hoje precisa da internet para poder... Aí você bota a mistura, aí você bota isso, bota aquilo, fecha e olha, não estou falando de um salário. E quem não tem emprego? Super difícil, viu, Alexandre? E quem vive de R$89 do Bolsa Família? E detalhe, o projeto que está aí, que se não mudar, a proposta do Bolsonaro, né, é R$200 e o Paulo Guedes ainda quer atrelar a um custo de formação de empreendedor. Como é que a pessoa vai ser empreendedor com um custo de R$200? R$200 ele não é nem a metade de uma cesta básica calculada pelo INSS, pessoal, que acima de 400 e alguma coisa já. Então, assim, com o básico. Então, isso é muito desafiador. E, na verdade, entendo, a meu ver, é proposta para, tipo assim, protelar, adiar, assim, jogar a população pobre mais fome, né, na situação de extrema, digamos assim, desgraça que já está causada pela pandemia, que nós temos todo um processo de atraso aí de programa de vacinação, porque nem tem, não compra insumo. Então, e quem precisa trabalhar, eu vi um depoimento de uma senhora, é muito difícil, pessoal, a gente falando quem pode ficar em casa, mas quem não pode. A pessoa que tem que pegar uma condução nas grandes cidades, ônibus lotado, como é que eu vou fazer isolamento social num barraco que eu moro com 18 pessoas, que ela está dizendo, e que tem que sair para a rua todo dia para trabalhar, para sobreviver. Então, assim, é muito complexa a situação. E quanto mais a gente não leva a sério uma política de distribuição de renda, é muito desastroso, né? E aí fica um pouco, a meu ver, muito demagógico se falar em outras questões de desenvolvimento, de progresso, de melhoria, de crescimento de cidade, se a população mais vulnerável, mais pobre, está na extrema pobreza. E aí reflete diretamente aonde? Mais violência, né? Ou seja, aí a situação fica mais grave para todos os aspectos. E, infelizmente, nós temos presenciado o aumento de feminicídio, de violência doméstica diversa, de extermínio da juventude negra pobre, porque são pautas, né, extremamente visíveis aí, do aumento de pessoas pobres em presídio, que é a maioria. Então, toda essa realidade social gritante, ela é urgente, né? E a gente precisa se desconstruir dos nossos preconceitos em relação que quando um pobre recebe um programa do governo, ou um Bolsa Família, e vai para um bar e toma uma pinga, a gente fica dizendo que todos eles fazem assim. E não é verdade. E ele não pode beber uma também não, ele não é filho, ele não pode usufruir, ele não é filho de Deus também não pode ter um pouco de lazer. E por que a gente só fala de pobre? E os milionários que roubam dinheiro público? Por que a gente não diz a mesma coisa? Né? Que os caras que trabalham pouco, produzem quase nada, recebem tetos salariais absurdos aí, e a gente não comenta nada. Por quê? Agora, quando é pobre, a gente tem que dizer que não pode, que não tem assim mesmo, não é possível, vai aumentar a vagabundagem, como alguns colocam. A gente não pode generalizar as coisas, porque a maioria, como eu falei no início aqui dessa minha fala, as pesquisas mostram que usam os recursos dos programas da Bolsa Família, ou programas sociais que eles recebem, para geralmente comer ou pagar as suas necessidades básicas. Já pensou a gente nesse período de pandemia, sem esses 600 e sem esses R$300, o tamanho da dificuldade que nós estaríamos hoje em toda essa situação? Ia ser muito pior. Muito mais grave, muito mais gritante. Então, os municípios precisam, a meu ver, fazer uma análise melhor,
né? Se sensibilizar. Eu sei que está Esse saturado. esse debate nos municípios começam aonde, professor? Onde é que o senhor acha que esse debate precisa primeiro aflorar? Eu acho que ele precisaria, a meu ver, ser puxado pelos representantes da Casa do Povo, que se diz Câmara Municipal. Seria um debate interessante. Que um parlamentar ou um grupo de parlamentares puxasse uma discussão séria, sem politicagem barata, que muitas vezes é o que acontece, né? Mas com política, com P maiúsculo, pensando na melhoria da população, né? Fazer um projeto, né? Para discutir sobre isso. Né? Vamos fazer puxar aí, hoje é fácil pela internet, você começa a fazer aí uma audiência pública, alguma coisa assim, para tentar mostrar, pedir ao município a mostrar números, qual é a viabilidade disso acontecer, se é possível a curto, médio, longo prazo, como é que isso pode, assim, e digo assim, para atender mais gente ou menos gente, mas isso eu acho que os municípios precisam pensar seriamente do que simplesmente, muitas vezes, não tentar tocar nesse assunto e esperar pelo governo federal que vai fazer. A gente sabe que não vai fazer para todo mundo, e quem está no município é quem conhece a realidade, é quem sabe a dimensão do problema, é quem enfrenta os desafios, né, profundamente, e que é importante a gente ter essa consciência. Eu acho que a Câmara Municipal deveria, né, como seu papel de legislador, ser um caminho importante para puxar esse debate, para provocar, né, e levar à sociedade a importância de um tema como esse, para se dialogar e trazer essa discussão à flora. Para a gente finalizar o nosso programa, já agradecendo a presença do professor Neto Camburim, eu queria trazer o resultado da nossa enquete, por gentileza, para a gente saber o que é que o pessoal opinou aí na rede social, no Instagram e também no Facebook, para a gente saber o que as pessoas acharam aqui do nosso tema e da nossa proposta de debate hoje aqui no nosso ponto de vista. Eu fiz essa pergunta no Facebook, você que estava chegando na transmissão do Facebook ia participando, e também na transmissão do Instagram, na verdade no story lá da Sertão TV, você ia mandando a sua mensagem e claro, ia registrando aí a sua participação. A equipe já está preparando aqui o resultado para a gente trazer a opinião das pessoas nas redes sociais aqui da TV e esse acompanhamento que a gente faz também da opinião popular aqui dentro do nosso ponto de vista. Porque a nossa proposta é levantar o debate, fazer aquela história, né? Cruzar a bola, que é para a negada começar a discutir. Vamos lá. Você concorda que o município cria um auxílio emergencial municipal? Instagram deu 91% sim. 9% disseram não. No Facebook foi sim 79% e não 21%. Então, a esmagadora maioria do Facebook e do Instagram. Isso mostra a sensibilidade e a vulnerabilidade que a população está passando. Isso não é um tema distante, pessoal. Assim, se a gente observar quantas pessoas passam na porta da sua casa de março para cá pedindo comida, auxílio de alguma coisa, aumentou demais. Eu vejo isso, eu observo isso todo dia. Como isso é gritante. As pessoas, né, pedintes, porque estão perdendo essa referência de auxílio que tinham e de renda básica. E vamos deixar de preconceitos, vamos tentar entender de que quando o governo ele distribui renda, ele não está dando e nem fazendo favor a ninguém, não. Na verdade, ele está devolvendo parte dos impostos que ele nos leva e que a gente compra de novo e que ele recebe de novo em tributos. Isso aqui é um debate importante que a gente deveria fazer. Professor, obrigado por atender aqui o nosso convite e debater um pouco sobre esse assunto, tá? Eu agradeço o espaço e estamos à disposição para a gente dialogar aquilo que a gente puder contribuir aqui no ponto de vista.